A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, lição de número 9. Nós vamos falar hoje sobre o livro de Ezequiel e a sua mensagem. Estudando aqui, irmãos, antes de fazer a leitura do texto de referência, a gente vai perceber a importância, não só nos livros dos profetas, mas em qualquer livro da Bíblia, a gente entender o contexto em que aquele profeta está inserido, o contexto em que aquele autor está inserido, para quem que aquela mensagem foi endereçada primeiramente, e se a gente consegue fazer uma transposição dessa mensagem para os nossos dias. Porque existem mensagens que foi específica para Israel, específica para a Babilônia, específica para a Síria, para Nínive. Cada profeta, cada autor teve o seu uso para aquele momento e alguns deles, não todos, mas alguns deles deixaram mensagens proféticas, como nós vamos ver aqui em Ezequiel também, como nós vimos em Daniel, que não foram cumpridas ainda. Então, tem palavras que estão jogadas para o futuro, né? São aquelas escatológicas que a gente ainda não teve o cumprimento dessas profecias. E teve delas que foi para Israel, já se cumpriu em Israel, vai se cumprir em Israel no futuro ainda, e tem delas que vão transpassar a história de Israel, vão atingir os gentios, como alguns dos profetas foram usados por Deus para falar acerca de nós, os gentios, ou seja, aqueles que não eram da linhagem de Israel, não pertenciam às promessas diretas a Abraão e aos seus descendentes. Ok? Então, mais do que nunca, a gente aprende aqui com os livros dos profetas a dar valor ao contexto imediato em que aquele autor está inserido. Por exemplo, você vai fazer a leitura e a explicação de um texto lá em Coríntios, 1 Coríntios. Aí a gente precisa entender qual era as características da cidade de Corinto, quais eram as características da religião geral ali que predominava em Corinto. Aí agora nós vamos ver quais são as características da igreja que está lá em Corinto. Quem foi o autor? Foi o apóstolo Paulo? Sim, foi o apóstolo Paulo. Em que contexto estava falando? Para quem ele estava falando? Qual era a época que ele estava falando? Qual era o objetivo que ele estava buscando ali? A gente aplica para a igreja de Corinto. Agora a gente consegue aplicar também para nós essa palavra, a gente consegue trazer aplicações práticas para nós, ou tem aplicações que foram exclusivas para aquela igreja local. A gente precisa tomar o máximo de cuidado para que a gente não incorra em falsas interpretações e falsas aplicações. Forçar o texto a falar uma coisa que ele não tinha e não tem o objetivo de falar. Texto aqui de referência, Ezequiel capítulo 2, verso do 1 ao 10, disse assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então essa expressão, põe-te em pé e falarei contigo, não é porque ele estava assentado, deitado, dormindo, porque ele estava numa posição assentado numa cadeira. Não, possivelmente aqui o texto está dizendo, você deve se colocar numa posição de atenção, porque eu vou falar com você. Fique atento para aquilo que eu vou dizer a partir de agora para você, Ezequiel. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Aí eu destaco aqui o versículo 5. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Deus aqui está, eu destaco essa expressão aqui, essa fala de Deus para Ezequiel, porque ela é uma expressão que Deus está aqui confirmando que eles estão passando pelo que eles estão passando, não por falta de falar,
não por falta de profetas estar falando, porque eles são casa dura, eles são rebeldes. Então eu já falei uma vez, falei duas vezes, falei três vezes. Ezequiel, você vai falar também. Talvez eles te ouçam, mas quer ouçam, quer deixa de ouvir, nós vamos aqui colocar essa palavra para que essa palavra seja testemunha contra eles de que eles tiveram a oportunidade, mas preferiram não se arrepender. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temais as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Aí ele, a mesma expressão que ele usa no versículo 5, ele usa aqui no versículo 7, né? Tu vai falar para eles, mas e se eles não ouvirem? Se eles ouvirem, tu vai falar. E se eles não ouvirem, tu vai falar do mesmo jeito. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi e eis uma mão se estendia para mim e eis nela havia um rolo de livro. Verso 10 eu destaco também aqui, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritos lamentações e suspiros e ais. Porque eles estavam vivendo em um contexto, Deus havia permitido que eles chegassem naquele contexto ali, e Deus ainda, por misericórdia, estava usando um profeta mesmo pós consequências para alertá-los. E se eles não ouvissem, se eles ouvissem, o profeta tinha que falar do mesmo jeito, porque o que tinha que acontecer para a disciplina de Israel vai acontecer. Mas eles precisam estar alertados que aquilo não está acontecendo por coincidência ou por vontade própria de reis, por mais que o rei seja o Nabucodonosor, ou qualquer outro imperador, ou qualquer outro mega império, é bem claro, Deus quer deixar no coração deles que tudo está acontecendo por uma única causa. Eles são casa rebelde. A introdução diz: o livro de Ezequiel recebe o nome do próprio profeta, cujo significado é Deus fortalece. E havia um propósito nisso, de chamar Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Por quê? Para levar ao entendimento que, mesmo diante do caos e exílio, Deus restauraria o seu povo, tornando-o uma nação forte e poderosa. É tão interessante, irmão, se a gente estudar a história de Israel antes do exílio e pós-exílio. Pode pesquisar, pode olhar como era Israel antes do exílio. Teimosos, idólatras, cabeça dura, rebeldes contra Deus. Pós-exílio, mesmo sendo num templo muito mais fragilizado, mesmo eles tendo perdido vários privilégios, a porção de terra em que eles tinham diminuiu bastante, não existia mais aquele reino de 12 tribos, agora existia um reino mais limitado. Mesmo assim, Israel nunca mais se voltou contra Deus em idolatria. Israel nunca mais se rebelou contra Deus no aspecto de adorar outros deuses, outros ídolos e fazer sacrifícios a outros ídolos em altares, em montes e etc. Israel agora vai ser uma nação caracterizada como excepcionalmente monoteísta, vai adorar única e exclusivamente ao Deus Jeová. Então Deus estava aqui permitindo que eles passassem aqui pelo exílio para que pós-exílio eles pudessem ser restaurados como nação, mas não só como nação, mas que tivesse essa característica, uma nação que adora única e exclusivamente ao Deus Jeová. Tópico 1 diz uma mensagem de exortação. As profecias de Ezequiel, em sua grande maioria, versam sobre os pecados da nação e sua mensagem direcionada a uma casa rebelde. Deus chama a atenção dos sacerdotes, profetas e reis que se corromperam e deixaram a nação se esquecer de Deus. O interessante é que sempre esse é o foco, tá, irmãos? Reis, profetas e sacerdotes, porque eles tinham um poder muito grande. Diferente de hoje, que você tem um presidente da república, você tem um governador, você tem um padre, você tem um pastor. Essas governanças, elas exercem uma certa autoridade,
mas elas nunca podem determinar nada na vida daquela pessoa. Então, por mais que seja um pastor a nível nacional e mundial, ele nunca tem o poder de determinar na vida, talvez na vida das pessoas que estão ali sob a tutela dele, olhe lá ainda. Um presidente da República, que é uma autoridade governamental, ele não tem o poder de determinar nada na nossa vida. A gente faz exatamente o que a gente quiser fazer. A gente pode até sofrer as consequências, talvez de uma desobediência ali numa questão política, numa questão social, numa questão policial. A gente vai sofrer as consequências, mas a gente não é obrigado a seguir nada do que ele está falando. Mas nessa época aqui, quando o rei determinava algo, todas as pessoas tinham que obedecer. Quando um profeta falava malcomunado ou em conchavo com o rei, aí a coisa piorava. E aí, se você tivesse o rei, o sacerdote e o profeta malcomunado juntos, trabalhando ali em aliança um com o outro, aí a nação estava perdida. Porque você tinha um representante de Deus no sentido espiritual, o profeta e o sacerdote, e o monarca, que é aquele que determinava leis e aquele que determinava as direções, as diretrizes para o povo como nação. Então, se essas três figuras se corrompiam ao mesmo tempo, o povo estava perdido, porque eles teriam que seguir à risca aquilo que estaria sendo ordenado. Haja vista a gente ver alguns reis de Israel que quando o rei anterior passava, morria ou era assassinado e entrava um novo rei, ele podia fazer qualquer alteração, inclusive matar profeta e sacerdote, se ele quisesse. Então nós vamos ver reis que fizeram reformas extraordinárias, por exemplo, Josias, o rei Asa, e entre outros reis que quando eles assumem o trono, eles fazem uma reforma religiosa pesada, eles convocam o povo à oração, ao jejum, eles restauram o templo, restauram a adoração, quebram os postes ídolos, quebram as imagens que foram feitas pelos reis anteriores, restauram a adoração. Se o profeta ou o sacerdote estava corrompido, eles afastavam, até mesmo matavam esse profeta e esse rei, esse sacerdote que estava corrompido, levantava um novo sacerdote, um novo rei, restaurava a adoração no templo e a nação era abençoada de novo. E esse rei então morria ou era assassinado, o novo rei que entrava tinha total poder para mudar tudo, colocar quem ele queria, fechar o templo, colocar a adoração de outros deuses, implantar a idolatria em Israel, ele tinha essa autoridade como monarca. E Deus havia admitido isso a eles quando eles rejeitam a Samuel lá atrás. O Senhor disse a Samuel: Samuel, não fique triste, porque eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim para que não governe sobre eles. Então, quando Israel recusa-se a ser governado por Deus e preferem ter um rei como as outras nações tinham um rei, Israel estava assumindo assim a responsabilidade pelas consequências que um mau reinado, que um mau governo poderia gerar sobre aquela nação, sobre aquele povo. E hoje não é diferente, por mais que a proporção seja bem menor, todos os governantes que estão aí são exatamente aqueles que a gente escolheu para estar. Bem ou mal, façam bem ou façam mal, eles estão lá porque a maioria do povo escolheu que eles estivessem lá. Que a gente sempre venha a refletir sobre as consequências das nossas ações. Eles estão sofrendo aqui gerações depois as consequências por terem rejeitado lá Samuel para não governar sobre eles, ou seja, Samuel governaria como sacerdote, como profeta e como juiz sobre eles, mas sempre debaixo da orientação de Deus. Mas eles preferiram um monarca, preferiram um rei. Deus então permite que venha Saul e daí por diante a gente conhece a história de Israel. Tópico 1.1, a profanação do santuário. Ezequiel denuncia e condena tenazmente a profanação do santuário. Existiam imagens de escultura no lugar de adoração a Deus, olha só, muito fruto da idolatria do coração do rei. Pinturas em relevo de animais profanos, a adoração pagã em busca de fertilidade. E aí a gente pergunta, cadê o profeta aqui? Ó? Cadê o sacerdote? Então, se levantava um profeta contra, ele mandava matar.
E se um profeta era corrompido, falso profeta, ele chamava para ele. Então fazia aliança. E se o sacerdote se levantasse contra, mandava matar, mandava afastar, levanta outro sacerdote. Então não tinha jeito. Se o rei fosse corrompido de coração, ele ia fazer aliança com o sacerdote, com o profeta corrompido, e a nação inteira ia pagar o preço por causa disso. Diante de tais práticas, Ezequiel exorta o povo ao arrependimento e à santificação da casa de Deus, pois o juízo seria iminente. Ezequiel anunciou o julgamento sobre Jerusalém e sobre as nações estrangeiras. Também profetizou a restauração após a destruição da cidade e o amor misericordioso de Deus no futuro, o qual se cumpriu em Cristo. 1.2. Profecia contra os sacerdotes e profetas. As duas classes responsáveis em transmitir os mandamentos de Deus ao povo haviam se corrompido e seus respectivos ministérios eram baseados no dinheiro e não mais pela fidelidade a Deus. Os profetas na época de Ezequiel falavam mentiras e profetizavam por conveniência. Meu Deus, que coisa complicada, irmãos. Aqueles que tinham a direção de Deus, que tinham a capacidade, mesmo que não fossem ouvidos pelo rei, mas eles eram os poucos que tinham acesso ao rei para dizer: rei, assim diz o Senhor. Por mais que eles morreriam depois disso. Vocês lembram do caso de Elias, por exemplo, que várias vezes chegou diante de Jezabel e de Acabe e confrontou eles, por mais que ele foi perseguido depois, mas ele não deixou de falar. Se eles foram corrompidos, foram porque quiseram, mas tinha um profeta lá falando. Agora, quando o profeta e o sacerdote se corrompem, aí a coisa está complicada. Eles não ouviam a Deus, mas ao seu próprio coração, e com isso enganavam o povo dizendo que existia paz. Coisa terrível, né? Imagina ter um profeta dizendo: olha, Deus vai vir com juízo contra a nação, Deus vai vir com juízo contra a nação. Beleza, aí tem um profeta falando isso. Aí tem um outro profeta do lado do rei, falando assim: mentiroso, Deus vai dar paz para Israel. Assim diz o Senhor Jeová. E o problema nosso, irmãos, é porque a gente tem mais facilidade para atentar às mensagens que agradam a nós do que as mensagens de exortação. Então, um profeta que está dizendo: Deus vai destruir a Israel, vocês são casa rebelde, é mais fácil a gente tapar os ouvidos para uma profecia como essa do que a gente não aceitar ou rejeitar uma mensagem que está dizendo mentira, a paz em Israel, Deus vai prosperar essa nação, vocês são abençoados, Deus vai enviar socorro sobre nós. É mais fácil a gente ouvir essa mensagem, tá? Presenciamos na odernidade a mesma síndrome, onde os arautos da mensagem divina têm falado somente o que lhes convém. O resultado disso tem sido a degradação moral e espiritual da nação, pois onde não existe profecia, o povo se corrompe. Aí você vai ver igrejas em que você tem pastores ou pseudo-pastores, pseudo-apóstolos oferecendo bênçãos, distribuindo prosperidade, distribuindo bênçãos e palavras boas, palavras agradáveis, palavras palatáveis. Essas igrejas estão cheias e lotadas de pessoas. Agora, quando é uma pessoa exortativa, que prega a palavra, que prega a sã doutrina, que exorta o povo à santidade, à comunhão, que convoca a oração, a leitura da palavra, o compromisso com a igreja, o compromisso com Deus, possivelmente essa igreja vai ter dificuldades de se engranjar no crescimento numérico também. Tá? Isso é uma tônica do povo, irmãos. Nós somos assim. Nós sempre vamos dar preferência para aquilo que agrada ao nosso coração. Isso é perigoso. Tópico 2, mensagem de restauração. À beira do rio Quebar, o profeta Ezequiel exercia o seu ministério pontuando que o pecado da nação trouxe desgraça e destruição, mas o arrependimento traria a presença de Deus e a restauração à nação. 2.1, promovendo o arrependimento e a fé. No exílio, o povo estava recebendo castigo pela maneira leviana como tratou o pacto do Sinai. Porém, o profeta Ezequiel mostrou a necessidade de arrependimento e a restauração da fé. A expressão "para que saibais que eu sou o Senhor" aparece mais de 60 vezes no livro de Ezequiel, evidenciando que Deus cumpre sua aliança, seja para julgamento, seja para bênção. O povo deveria ter confiança que Deus estava no controle da história, por isso deviam se arrepender, pois Deus era grandioso em perdoar. As Escrituras nos mostram que os que confessam e deixam a vida de pecado alcançam misericórdia e prosperam
em seu caminho. 2.2 Estimular a esperança nas promessas de Deus. O papel do profeta não é somente denunciar e exortar, mas também trazer à memória do povo as promessas de Deus, estimulando a esperança e a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. A passagem de Ezequiel 37, dirigida à nação de Israel, evidencia que um vale de ossos secos se toma num grande e poderoso exército, pois uma palavra foi vaticinada no caos. A restauração de uma nação está atrelada ao avivamento gerado pela palavra de Deus, mesmo diante do caos. É imprescindível acreditar que Deus é poderoso para restaurar a sorte do seu povo. Essa imagem do vale de ossos secos é exatamente como Deus via Israel. No vale de ossos, não só ossos, mas ossos sequíssimos, estavam completamente mortos e afastados de Deus. E assim como Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, é possível esses ossos voltarem a viver? E Ezequiel diz, Senhor, tu sabes. E aí Deus diz para ele, então profetiza, para que eles possam voltar a viver. E assim como aquele exército de ossos sequíssimos voltou a viver, assim também Israel um dia seria restaurado como nação, seria restaurado como povo, voltaria a ser o povo de Deus, o exército de Deus. E essa mensagem, imagina uma mensagem como essa, irmão. Você ouvindo uma palavra como essa, uma mensagem como essa, restaura a nossa confiança, restaura a nossa esperança em Deus, restaura a nossa fé, faz com que a gente enxergue realmente que a gente errou, que a gente pecou contra Deus. Mas olha só, mesmo caído, mesmo morto, Deus ainda vai nos restaurar, Deus vai nos trazer de volta, Deus vai ressuscitar a gente espiritualmente como nação. Nós vamos ter o nosso território de novo, nós vamos voltar para nossas terras, nós vamos voltar a ter a adoração ao Deus Jeová. Nós vamos então vencer esse período do exílio. E essa é a palavra que trouxe conforto e esperança para uma nação exilada. Tópico 3, mensagem apocalíptica. A exemplo de seu contemporâneo Daniel, o profeta Ezequiel também traz contribuições grandiosas na compreensão do livro de Apocalipse, mormente no que tange ao futuro da nação de Israel e à reconstrução do templo. 3.1 Compreendendo as profecias de Ezequiel. As profecias de Ezequiel falam de vários eventos e incluem inclusive mensagem de juízo às nações vizinhas de Israel. A tônica da profecia recai sobre o povo de Deus, evidenciando que o cativeiro babilônico nada mais era que punição divina pelos pecados da nação de Judá. Ezequiel não somente exorta o povo, mas também apresenta uma mensagem de esperança e encorajamento quando fala sobre a restauração dos judeus, conforme descrito em Ezequiel 37. Parte do cumprimento dessa profecia vemos no regresso para reconstruir os muros de Jerusalém e o templo. Um dos maiores mistérios do livro é a guerra de Gog e Magog, que acontecerá no fim dos tempos. Então, essa parte da profecia, que é a restauração de Israel como nação, através de Ezequiel 37, o vale de ossos secos, ela se cumpre quando eles voltam à sua terra natal, reconstrói o templo, reconstrói os muros e voltam a ser uma nação independente. Mas uma parte das profecias que Daniel lança, por exemplo, essa de Gog e Magog, ela não se cumpriu. Inclusive, essa é uma das profecias mais complexas que a gente tenta decifrar ou tenta trazer uma explicação para nosso entendimento. Porque é uma profecia que está para o tempo do fim, mas envolve nações, né? Gog e Magog pode se referir a nações, mas que tipo de nações seriam? Será uma nação que existe? Será uma nação que surgirá? Será uma nação que representa um reinado espiritual? Será um governante de todo mundo que se levantará? A gente não tem explicações precisas a respeito disso, mas Ezequiel está sendo usado aqui também para o tempo do fim, uma mensagem escatológica para o tempo do fim. 3.2, reconstrução do templo. Na passagem de Ezequiel, capítulo 40 a 46, evidencia-se a reconstrução do templo dos judeus. A história de Israel está atrelada ao arrebatamento da igreja, pois com a retirada da igreja da terra, iniciará a última semana de Daniel e acontecerá a reconstrução do templo. O grande problema é que o anticristo se assentará no trono, querendo ser adorado como Deus, e os judeus não aceitaram. Havendo assim a quebra do pacto no meio da semana, ou seja, 1260 dias, ou 3 anos e meio. O futuro de Israel está desvendado na última semana de Daniel,
e Deus, de forma sobrenatural, dará livramento ao seu povo. Ou seja, aquele vale de ossos secos, essa profecia ela se cumpre quando Israel volta a ser nação, reconstrói o templo, reconstrói os muros, mas também fala a respeito do fim dos tempos em que eles vão receber a reconstrução do templo, vão ter a vinda do Messias sobre eles. Mas antes de que aconteça tudo isso, o templo sim vai ser reconstruído, mas para se assentar no trono nesse templo, para governar nesse templo, vai ser o falso profeta, o anticristo. E aí eles vão se rebelar contra esse anticristo, contra esse falso profeta, contra esse homem do maligno. Vai haver uma luta, uma guerra terrível, eles vão clamar, o Messias virá, vai restaurar todas as coisas, vai haver um milênio, e aí essa profecia vai se cumprir na íntegra, né, do Vale de Ossos Secos, eles vão ser restaurados por completo, a adoração, como nação, como governantes do mundo inteiro, junto com o seu Messias, e nós, como igreja, estaremos também inseridos nessa profecia, governando com o Senhor para todo sempre. Amém. Vale a pena, então, servir ao Senhor, permanecer fiéis, permanecer atentos àquilo que Deus está fazendo, porque as suas palavras estão sempre se cumprindo. Se cumpriram no passado, cumpre-se no presente, e a gente deve olhar para o futuro, olhando para Israel. Israel é sempre o nosso foco de atenção. O que Deus está fazendo com Israel hoje diz muito respeito da vinda de Jesus. Então, atentemos para aquilo que está acontecendo lá, na nação de Israel, porque pode ser que Deus está dando sinais para nós de que a vinda de Jesus está muito próxima de acontecer. Conclusão: Ezequiel não permitiu que o momento adverso limitasse seu ministério, antes cumpriu com êxito, profetizando a casa rebelde de Israel, mostrando a grande fidelidade de Deus. Amém, meus irmãos? Nós encerramos por aqui essa lição. Nós tivemos um tempo aí que nós não gravamos lição para os jovens, mas a partir da lição 9 agora a gente volta a gravar, a gente conseguiu, graças a Deus, vencer alguns impedimentos aqui, a gente volta a gravar. Inclusive eu chamo e te convoco a fazer parte do nosso grupo do Telegram, vou deixar aqui a descrição, na descrição do vídeo, o link para você fazer parte do grupo do Telegram. Lá eu vou disponibilizar a versão em Word dessa lição para você imprimir e levar para os jovens, caso eles não tenham a lição. E vou também deixar disponível aqui a versão em PDF dessa lição. E vou deixar aqui também, lá no grupo do Telegram, também esses slides que eu usei aqui. Caso você queira usar eles ou fazer modificações, fique à vontade, tá? Venha fazer parte da família EBD em Foco aqui no Telegram também. Se você é novo no canal, não se inscreveu, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscreve aí para ajudar o nosso canal aqui a continuar crescendo, tá bom? E a revista do próximo trimestre já está lançada, né, pela editora Betel. Nós vamos falar aqui na lição dos jovens sobre as parábolas de Jesus. Que lição maravilhosa! Não vejo a hora de começar a gravar também sobre as parábolas de Jesus, porque nós aprendemos sempre muito com as parábolas de Jesus. É uma forma didática que existia e sempre existiu, que são as parábolas, e Jesus se valeu muito bem delas para trazer ensinamentos maravilhosos para nós. Deus abençoe e até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.